Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast, Alfredo. Você acredita? Oh, beleza, que maravilha, né? E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, Alfredo. Muito bom e muito importante. Hoje nós temos novidades aqui sobre a Beleza, igreja hein? de Esmirna. É isso aí, mas aproveitando, Alfredo, eu quero te contar uma novidade que você nem imagina, Alfredo. Conseguimos atingir 1.000 inscritos, Alfredo. Oh, graças a Deus. Tá, já estamos nos 1.000 inscritos, tá? E o pessoal tá compartilhando, tá dando aquele joinha e fazendo seu comentário que a gente precisa que você faça. Tá Que legal? bom, que maravilha. E olha, eu quero dizer para você que está aí nos ouvindo, olha, diretamente aqui da cidade de Denver, estado de Connecticut, Estados Unidos, nordeste aqui dos Estados Unidos, né? Nós estamos trazendo essa palavra para você. Nossos conteúdos estão no YouTube, estão no Facebook, no Instagram e também, Alfredo, sabe aonde? Radioaibo.com. Aonde fica radioaibo.com? Lá no Japão. Uma rádio que está, assim, se dedicando, né, à população brasileira que está radicada lá no Japão, beleza? Que maravilha, né? Do outro lado do mundo, né? Exatamente. Então, estamos aqui mais uma vez no nosso episódio, né, de Esmirna hoje, das 7 cartas, né, que João recebeu, né, na igreja de Patmos. E hoje estamos aqui na nossa segunda carta, né? Beleza, que maravilha. Diga lá, Alfredo, fala aí. Ok, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aí que têm nos ouvido, têm nos acompanhado aqui. E mais esta viagem, né, no livro do Apocalipse. Sim. E nós estamos aqui ainda falando sobre as igrejas, né, as quais o Jesus falou para o apóstolo João que escrevesse algumas advertências e alguns conselhos e para essas igrejas, né, e que nós também podemos estar tomando para nós nos dias de hoje, né? Nós vemos que em cada lugar do mundo nós podemos ver coisas que existiam nessas igrejas aqui, ainda hoje nas igrejas. Por isso, Exato. como nós dissemos, né, o número 7, o número da universalidade da igreja de todos os tempos, né? Ok, e eu acho que uma coisa muito interessante na igreja de Esmirna, né, que são duas, né, das 7 são duas que têm uma característica, né, de não terem sido, assim, advertidas sobre algum assunto, sobre algum problema que estava acontecendo, né? Exato. A igreja de Esmirna, o bispo, né, da igreja de Esmirna, ele não recebeu uma advertência ou uma correção. Ah, ok. Né? E Esmirna, sendo uma cidade ali também da Ásia Menor, da região onde fica a Turquia, Sim. o nome Esmirna vem de mirra. Mirra ok. é tirado do nome de Esmirna, não é? Sim. Porque nessa cidade havia muita a produção de mirra. A mirra, ela é uma especiaria, né? Ela é tirada de uma árvore, uma resina que se tira de uma árvore, Sim. chamada mirra, e dessa resina se faz incenso, perfumes, cosméticos, usado para medicina também. Ah, ok, exato. E o interessante que nós vamos ver, Sim. que o bispo da igreja de Esmirna, o modo como ele morreu, tem tudo a ver Sim. com incenso, Uau. com queimar, Ixi. com perfume de Cristo, com perfume do cristão. E sobe, né? Algo maravilhoso, como Deus faz as coisas perfeitas e como a palavra de Deus ela é atual, ela fala conosco em todos os momentos. Ah, ok. Beleza. E sendo assim, essa cidade de Esmirna, estando ali, sendo uma cidade de comércio também, havia ali o centro principal da cidade era o mercado. Sim. Onde havia O mercado. o mercado. O Mercadão de São Paulo, Alfredo? Como se fosse o Mercadão de São Paulo, Que como delícia, se fosse ali. né, rapaz? E havia ali, como em todas essas cidades da Ásia Menor, havia as estátuas dos deuses, né? Ah, ok. Deus Poseidon, havia todas aquelas 3 principais que eles adoravam. E era o principal centro ali, onde se fazia o comércio, cidade muito importante pelo seu comércio, onde se vendia e comprava escravos. E, inclusive, o bispo da igreja de Esmirna era escravo. Uau! Foi comprado, quando Sim. era moço ainda, uma criança, foi comprado Sim. por uma cristã que tinha muito dinheiro, uma nobre cristã que tinha dinheiro e foi no mercado, sentiu Deus no coração de ir no mercado e comprar um escravo e criar o escravo como cristão. Uau! Então, nós vemos a primeira coisa, né? Na nossa vida cristã, o que devemos fazer com o nosso dinheiro? Ah, tá aí. É pecado ter dinheiro? Claro que não, é bom Pecado demais, é o né? uso que fazemos dele. Esta mulher, Calisto, o nome dela, ela tinha muito dinheiro e ela usou para o reino de Deus. E ela comprou esse menino, levou para casa, criou ele na vida cristã, nos estudos. Ele era uma pessoa muito séria e uma pessoa dedicada aos estudos.
E ele se encontra, sabe com quem? Que vai ser o professor dele? Sim. O apóstolo João, Uau. que escreveu o Apocalipse. Que interessante, hein? O apóstolo João ficou com o apóstolo João por mais ou menos 20 anos. Aos pés do apóstolo João, aprendendo. Quem cita sobre o bispo desta igreja é Irineu. Um dos pais que Irineu foi discípulo desse bispo aqui. Ok. O nome desse bispo é Policarpo. Policarpo, ok. Policarpo, um dos pais da igreja. Nós vamos ver aqui no decorrer o modo como ele morreu, como foi a vida dele. Ok. Ele foi escravo quando moço e, inclusive, ele incentivava muito a se comprarem os escravos e trazerem para a igreja para que eles fossem livres. Não é? Ok. Então, a igreja aí, já desde o princípio, lutando pela liberdade do ser humano, o ser humano ser livre em Cristo Jesus. E vai ser um desafio para nós hoje, né, Fred? Fazer essa igreja de Esmirna em um capítulo só, né? Nós vamos correr um pouquinho aqui, mas vamos conseguir. Porque senão, realmente, na nossa situação fica difícil, falar, né? Iríamos ficar aqui mais alguns capítulos, né? Certo, ok. Mas veja só, então, indo para a carta, dando esse pano de fundo, né, de como era Esmirna e o que acontecia ali, nós vamos para a carta. Ali havia uma igreja, e Policarpo, que era o bispo desta igreja, Jesus pede a João, manda que João escreva para ele. Sim. E ele diz assim: ao anjo, ao mensageiro, ao bispo, ao pastor da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele coloca o que foi morto e reviveu, porque Policarpo será morto. Okay. E ele diz: você também vai reviver um dia, porque eu revivi, por causa que eu ressuscitei, um dia você vai ressuscitar. Okay. E ele diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Sei que estás aflito, né? Então ele diz: conheço a tua tribulação. Sim. Além de ele estar sendo... Porque o que acontecia aqui? Nessa época que estava havendo... Dominiciano era o imperador. Estava havendo uma grande perseguição na igreja. Então, o que acontece? Eles pensavam o seguinte... Porque Esmirna era o centro de adoração ao imperador. Era Esmirna. Entendi. Então, vai adorar o imperador. Eu quero ser adorado, eu quero ser Deus. Então, o que acontece? Eles perseguiam a igreja e eles diziam assim: vamos fazer o seguinte... Pega os bispos, pega os pastores, matam eles, que assim a igreja vai se despertar e a gente acaba com esse povo que não quer adorar o imperador como Deus. Pegou o líder, já era, né? E o que acontecia? Policarpo, por várias vezes, eles faziam ele, foge daqui porque vão te pegar, foge daqui porque vão te pegar, foge daqui porque vão te pegar, lembrando-se das palavras de Jesus: quando perseguirem uma cidade, fuja para outra. Sim. Até o dia que você foi pego, aí você dá o sangue por Cristo. Então o que acontece? Jesus escreve para ele dizendo assim: eu conheço a tua tribulação. Eu sei que você está sendo perseguido, você está sendo tribulado, você não consegue parar num lugar, você está numa casa, daqui a pouco você tem que sair correndo, largar tudo, né? E era comum eles escreverem os evangelhos, fazerem cópias, né, para passarem para outros. Às vezes tem que largar tudo e sair correndo. Sim. Porque vinham pegar, o bispo Policarpo está em tal lugar. Aí coisas acontecem ainda hoje. Isso acontece em países em que a igreja é perseguida. A gente que está no Ocidente, nós estamos no paraíso, Nós estamos no paraíso. A gente não está ciente do que acontece no Extremo Oriente, né? No Extremo Oriente. Então, o que acontece? O Policarpo estava sofrendo essas tribulações. E aí Jesus fala assim: e a tua pobreza? Porque Policarpo era um homem pobre. Ele era pastor de igreja, além de ele estar vivendo uma tribulação, ele estava na pobreza. Sim, meu Deus. Então, dificuldades. E aí Jesus fala para ele assim: mas você é rico. Sim. E aqui é o mais importante. Ao contrário do que nós vemos muitas vezes se pregando nos dias atuais, que essa era a doutrina dos saduceus, né? Que os saduceus não acreditavam que existia ressurreição dos mortos, nem anjos, nem nada. O deles tudo era aqui. Então, se você tem uma vida próspera aqui, é porque Deus está com você. Amém. Então Jesus fala para Policarpo: eu sei que você está pobre, mas você é rico. Ok. Porque a riqueza que você tem é muito maior do que qualquer riqueza espiritual. Então ele escreve, dando essa... Eu imagino o Policarpo pegando essa carta e lendo. Uau. E aí ele diz assim: mas você é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então a igreja, ela sofria a perseguição do império, que queria que adorasse o imperador como Deus, mas também sofria perseguição de alguns grupos de judeus que não aceitavam o cristianismo como
uma religião, porque o cristianismo sai de dentro do judaísmo. Jesus é judeu, Sim. não é? Então o cristianismo, ele começa como judeus. E os judeus olham e dizem, alguns judeus olham e falam, não, a gente tem que acabar com isso daí. Paulo era um dos grandes perseguidores da igreja, porque ele dizia, não, essa seita é uma praga, não é? Até que Jesus derruba ele por terra e fala, não, eu fui perseguidor da igreja, né? E aqui é o corpo de Cristo, aqui é Jesus. Jesus diz, você me persegue, né? Então ele diz, eu conheço a tua tribulação, quer dizer, atribulado de um lado, sendo perseguido pelos imperadores, sendo perseguido por alguns judeus, pobre. Gente de dentro da própria casa, dentro né? da própria casa, todos aqueles problemas. Muito bem. E Jesus fala, mas eles não são judeus, eles são sinagoga, que é onde os judeus se reúnem para cultuar a Deus, sinagoga de Satanás. Eita, é uma palavra muito forte. Pesado, hein? Né? Por isso que Jesus fala, aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta comigo espalha. Então Martim Lutero dizia, o ser humano é como se fosse uma mula. Sim. Só dois podem montar no lombo dele e guiar ele. Ou se você não está sendo guiado por Deus, é Satanás que está te guiando. Né? Então isso é muito sério. Ele falou, Jesus fala isso aí, é sinagoga de Satanás. Jesus falando para Policarpo, né? Sim. E aí ele diz assim, não temas as coisas que estás para sofrer. Filho, eu conheço a tua tribulação, sei que você é pobre, você é rico, mas não temo que você vai sofrer mais ainda. Gente falsa no seu meio, né? Quer dizer, eu não vou resolver seu problema. Jesus falou para ele. Seu problema aqui da terra, eu não vou resolver. Ai, não, aí é difícil demais. Né? O cara, como está na tribulação, você fala, meu Deus, me tira dessa. Imagina você receber uma carta de Jesus, dizendo, não temas o que você ainda vai sofrer. Sim. Mas sempre vem a palavra, não temas. Sim. Não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias. Peraí, Alfredo, que negócio é esse? 10 dias? 10 dias. Mas 10 dias o quê? 10 dias literais? Literais, de perseguição. Seriam 10 dias mais terríveis que iriam se levantar ali. Sim. Alguns, claro, que colocam como 10 dias que seriam 10 anos da tribulação, que foi de 303 a 313. Mas aqui está falando literalmente. Vocês terão 10 dias de tribulação. Sim. Porque nesses 10 dias em que vai sair que o decreto do rei vai ser para pegar mesmo todo mundo. Sim. O diabo, e ele coloca, é o diabo. Sim, usando essas pessoas, vão colocar muitos de vocês na prisão. Sim. Então, essa é a palavra de Jesus para uma igreja que tinha um pastor pobre, atribulado, e dizendo, vai acontecer mais coisa ainda, vocês vão sofrer mais. Sim. O diabo vai colocar, vocês vão ser colocados na prisão. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Sabe, para que ele diz assim, ó, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados. Né? Então, a prova, todo cristão passa por alguma prova algum dia. E a prova é para quê? É para Deus saber se somos fiéis ou não? Não, ele já sabe. É para nós, para nos fortalecer, é para que nós saibamos que Deus é quem está conosco. Porque é fácil você dizer que Deus está com você quando a tua conta no banco está recheada. Sim. Quando você está com saúde. Ô, amigo, isso quando não há perseguição. Oh, alabado seja o Senhor, como diz nossos irmãos hispanos, não é? É muito bom. Mas nesse momento você está sendo perseguido, lançado na cadeia, na prisão, e você diz, cadê Deus? Onde está ele, né? Me deixou, né? Onde está o Senhor? Ele está com você na prisão. Ele está ali. Como José, né? Como José, como nós ouvimos ontem a pregação do nosso irmão Isaías. Sim. Não é? Exato. Na prisão ali, onde está Deus? Deus está com você lá na prisão. Está dentro do poço, está dentro da cova, está dentro da fornalha. Está com Pedro na prisão, foi lá o anjo soltar ele. Deus estava lá com ele. E também está quando você está no bem bom também. Também está, nos dois lados. É que quando nós estamos no aperto, nós pensamos, mas Deus é tão bonzinho, por que ele fez isso comigo? Não foi Jesus está dizendo, é o diabo que vai fazer. Sim. Mas isso daí é para que vocês sejam provados, meu filho. Quando você passa por uma prova, você fez a cada semestre, ou a cada bimestre, quando você está na escola, o que vem? A prova. A prova. Para que é a prova? Para você subir de nível. Subir de nível. Você fala assim, não, eu estou sabendo. Eu estou sabendo. E você sabe, não, eu continuo crendo que o meu Redentor vive, como diz Jó. Não é? Então vocês serão lançados na cadeia e terão uma tribulação de 10 dias. Sim. Aí ele diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que ele está dizendo para Policarpo? Você vai morrer.
Está dizendo para Policarpo, sabe o que vai acontecer com você, Policarpo? Você vai morrer. E de uma maneira bem, bem difícil, né? Foi, né, a situação. E né? o que acontece? Policarpo foi preso. Pegaram ele. E quando Policarpo tinha 80, ele já tinha mais de 86 anos. 86 anos ele fala que servia a Deus por 86 anos, já está bem de idade. Sim. Era um ancião já de muita idade. E quando pegaram ele, os soldados romanos, eles não tinham piedade, podia ser velho, criança, eles não tinham piedade. Sem misericórdia. Quando jogaram ele na carruagem, ele caiu e deslocou a perna, deslocou a coxa. Um senhor de idade, caindo, se deslocando a coxa. Colocar ele pacientemente, colocar de novo, jogar ele lá dentro de novo, ele pacientemente suportando tudo. E levaram ele diante do imperador. Disseram para ele o seguinte: olha, você tem que dizer, como nós os romanos dissemos, fora com os ateus. Porque os cristãos eram chamados de ateus. Porque eles não adoravam todos os deuses que os romanos adoravam. Então vocês não têm deuses, vocês são ateus. Policarpo fala, realmente, fora com os ateus. E aí disseram para ele assim, então, Policarpo, pega um incenso e oferece para o Deus César. Eita, pronto, aí chegou. Aí ele disse, não, eu só tenho um Deus. Ele disse, nega Jesus Cristo, nega esse Deus para você não morrer, tenha piedade de você mesmo, você é um velho. Ele olhou e disse a seguinte frase, por 86 anos eu tenho servido a ele, ao meu Senhor, e ele nunca me fez mal algum. O homem nessa situação dizendo, por 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor. Como negarei eu o Senhor da minha vida? Uhum. Olha aqui, você está diante Uma situação? da situação, você está diante do cara que vai mandar você te matar. E ele fala, nego Cristo, você é uma pessoa de idade, já está com a perna deslocada, você posso te matar mesmo, você vai morrer. Então tem uma boa justificativa, né? Ele diz, como eu negarei o autor da minha vida, por 86 anos eu tenho servido a ele nunca me causou mal algum. Isso deixou eles irados. Sim. Irados. E aí disseram, ok, a tua condenação é essa, você vai morrer queimado. Você vê um homem que sofreu a vida inteira, foi escravo, aconteceu um monte de coisa, né? E ele disse, não tem problema. Amarraram ele, puseram uma pilha de lenha, e aí vem o incenso. A mirra se fazia perfume, se fazia óleo e se fazia incenso. E uma das maneiras deles se perfumarem, a pessoa ficava em cima assim, acendia um pirizinho com incenso embaixo e ficava em pé, e o incenso subia e perfumava a pessoa. Sim. Incenso cheiroso. Mas era queimado. Ah, ok. Policarpo, você está em Esmirna, sim, você vai ser queimado, como a mirra é queimada. E o perfume de Cristo vai exalar. Essa é a cabeça do cristão. Para eles estavam matando. Para Deus, eles estavam fazendo incenso. Sim. E tocaram fogo para matar o Policarpo. E o fogo não queimava ele. Com em volta, o fogo não queimava. Ele estava lá, pacientemente. Até que tocavam fogo, não queimava. E disseram, faz o seguinte. Falou pro soldado. Mete a lança dele e mata ele, porque ele não vai morrer desse jeito. E mataram ele com uma lança, ele caiu e ficou lá, e os seus discípulos levaram os restos dele para ser sepultado. Uau. E ele morre dando glória a Deus, não negando o Senhor da sua vida. E aí Jesus diz assim, ser fiel até a morte, e eu vou te dar, sabe o quê? A coroa da vida. Porque coroação é algo muito supremo. Um rei, quando se torna rei, ele recebe o quê? Uma coroa. É governo. É um governo, um poder, uma autoridade que está te dando. Assim como o anel do rei que é posto na mão, a coroa na cabeça. Você é cabeça, você é autoridade. E eu fico imaginando, porque a nossa vida aqui é isso. Daqui uns dias nós estamos partindo. Não é? Policarpo viveu ali mais de 86 anos, talvez uns 90 e poucos anos, até a sua morte. E quando ele chega ali, esse tempo passou assim, ó. Foi um tempo de vida difícil. Policarpo não teve uma vida fácil, né? Mas ele passou assim. Agora, tem quase 2000 anos que Policarpo está coroado no céu por Jesus Cristo. Ele fala, eu vou te dar a coroa. É Cristo quem coroa. Então você imagine Policarpo chegando no céu e Jesus falando aqui, Policarpo, que eu te prometi. Meu amigo,
Foi quase 100 anos aqui de sofrimento. Alfredo, pega leve aí. Quase 2.000 de coroado no céu. E vai durar para sempre isso. O que é comparado, esses poucos 100 anos, com esses 2.000 que já está coroado no céu? Amém. Não é? Ok. E aí ele diz aqui assim, para terminar, né, no versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Olha, o que vencer... Então, primeiro a gente tem que saber o que é a segunda morte. Vamos lá para o Apocalipse, no capítulo 20. Aqui é Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14. Que quem nasce 2 vezes morre uma vez só. E que quem nasce uma vez só morre 2. Yeah. Olha só. 20, né? Capítulo 20, no versículo 14. Aqui vai dizer... Já me recompus, Alfredo. Já estou na normalidade. Já. O que é a segunda morte. Diz assim, olha. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago que arde com fogo e enxofre é a segunda morte. Para a eternidade não tem mais volta. Mas quem perseverar até o fim, o vencedor, de modo nenhum, vai sofrer a segunda morte. E como é que nós vencemos isso? Vamos lá, o mesmo João escrevendo na sua primeira epístola de João, no capítulo 5. Irmãos, nós dizemos, como é que eu vou vencer? Quem vence? Porque Jesus sempre fala aqui, ao vencedor, ao que vencer. Como é que eu venço? Está aqui na primeira carta do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, no capítulo 5. No versículo 1 em diante, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não nos são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que vence o mundo, ao que vence, é a fé. Nós vimos ontem na pregação do nosso irmão Isaías sobre José, e ele disse, não percam o foco. Sabe qual é o foco? É a fé. E eu vim até com a camisa hoje, Sola Fide. Um dos pilares da reforma protestante. Sim. Somente a fé. Somos salvos por fé, por graça, mediante a fé. Né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, é a fé que Deus nos dá. Não é? Então, é o sola fide, somente a fé vence. Se cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias enviado para nos salvar, que veio o mundo. Que veio e ressuscitou. E ressuscitou dentre os mortos, está vivo para todos. Nós cremos nisso, essa é a fé que vence o mundo. E ao vencedor, você nunca vai sofrer a segunda morte. Bendito seja Deus. Glória a Deus. É o que Paulo disse. Se a minha fé está baseada só apenas nessas coisas aqui terrenas, eu sou o mais miserável dos homens. Dos homens. O mais miserável dos homens. Então, é a fé, é o foco. É a fé, você não perder a fé. José estava no poço, não perdeu a fé. Estava na cadeia, não perdeu a fé. Se tornou governador do Egito, não perdeu a fé. Né? Então, qual é a fé? É a fé. E eles, do Antigo Testamento, tinham fé naquilo que esperavam, no Cristo que iria vir. E nós? Nós temos fé no que Cristo já veio. É por isso que Jesus fala assim, dos nascidos de mulher, não houve um maior que João, que foi o último dos profetas. João é maior que todos eles do Antigo Testamento, todos. Sim. Aí ele fala, porém o menor, no reino dos céus é maior que João. Ou seja, o primeiro que entra na igreja, o primeiro que recebeu Jesus hoje, ele é maior que João o Batista. Porque nós vivemos dentro da igreja do Cristo que já veio, nós olhamos para trás e dizemos, já aconteceu. Nós cremos no que já aconteceu. Eles criam no que ia acontecer, nós cremos no que já aconteceu. Sim. E essa fé vence o mundo. E a nossa esperança é essa, né? Na vinda do Senhor, né? Enquanto ele não vem, aqueles que vão morar com o Senhor, né? Aqueles que vão morar com o Senhor. Então, Jesus disse para Policarpo, olha, ao que crê, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer,
de modo nenhum vai sofrer o dano da segunda morte. Esse fogo que o Policarpo tentaram queimar ele, é um fogo passageiro. Esse então, apaga, né? Apaga daqui a pouquinho, virou cinza. Mas quando você estiver lá no céu, nunca mais... Eu fico imaginando o Policarpo, quase 2000 anos lá com a sua coroa. Sua vida foi sofrida, passou assim. 2000 anos só de gozo e alegria diante do Senhor Jesus Cristo, que coroou ele. Céu. Baseado nessa promessa, né? Baseado nessa promessa. Pois é, então, Fredo, olha aí. Rapaz, o que é isso? Brincadeira, Fredo. Você tá muito pesado, Fredo. Pelo amor de Deus, tem que me controlar aqui, senão eu não aguento, Fredo. Brincadeira. Porque realmente você contemplar essa cena, né, do que acontece, né? Você vê alguém preso, não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguém, né, que estava atrás das grades, é uma coisa muito difícil, né? E aqui, e principalmente quando é por um caso desse de perseguição. De perseguição cristã. De perseguição religiosa, como acontece hoje muito, né? Isso acontece. Essa igreja de Esmirna, quantos Policarpos não tem hoje preso? E a gente não sabe. Né? Nós não sabemos. A gente não sabe, que nós possamos estar, né, atento, pedindo para esse povo, né, que realmente são carentes das orações, mas sabendo que eles têm uma recompensa que nem eu nem você podemos dar, uma recompensa que esse mundo na qual nós vivemos hoje não podemos dar, que essa recompensa só vem do Senhor. E o que venceu, que cada um de nós vai vencer numa área da vida. Tem coisas que para você é uma dificuldade que para mim não é. Exato. Entendeu? De repente você fala, mas por que a pessoa está passando por isso? Por que ele está sofrendo nessa área? De repente, para ele não é um problema, mas para outros você tem que vencer. E para vencer precisa lutar. Para vencer precisa lutar. Fé. É fé. É a fé. Tá? Baseada na fé. Na fé em Cristo. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso nos faz vencer. Essa força não vem de nós. Não vem de nós, isso vem de Deus. Vem de Deus. É Deus quem nos dá a fé. E então, nós tivemos aqui a missionária que trabalha com a Voz dos Mártires. Sim. Não é? E é um projeto muito bonito que trabalha com pessoas perseguidas hoje no mundo, que estão passando por isso. Eles estão agora, esses dias agora, vão estar na Tailândia. Tailândia, né? Vão estar na Tailândia e vão estar em mais outros dois países, eu não me lembro aqui agora, mas um deles é a Tailândia. Né? A gente vai estar tratando de refugiados, né? Enfim, de uma série de coisas. Nós estamos hoje num momento também muito difícil, né? A nível de Turquia, de Síria, o problema do terremoto, isso que acontece nesse meio todo, né? É um momento de muita tensão, de tempos de guerra. Tempos de guerra. E você vê que o apóstolo diz, orai por aqueles que estão presos, como se vós mesmos estivessem presos. Então, nós como igreja, todos os dias nas nossas orações, nós devemos pôr, Senhor, eu apresento a Ti os meus irmãos que estão presos, que estão em cadeias. E quantas vezes que a gente se esquece, né? Isso é suposto fazer todos os dias. Visita eles, Jesus, como o Senhor visitou Pedro e o libertou. Amém. Dê força àqueles que estão sendo martirizados hoje para que recebam a coroa da vida. Ok. Não é? Beleza, então. Então, então hoje... Aí estamos com uma carta divina aí. Guarde esse nome aí, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Policarpo. Tá? Policarpo de Esmirna. Você pode ler a vida de Policarpo na Patrística. Na Patrística, que fala sobre os pais da igreja. Tem história linda. Se você ler a história de Policarpo, as cartas que ele escreveu, epístola que ele escreve a Éfeso, coisas lindas. Amém. Então já convido você para estar conosco no nosso próximo episódio, que nós vamos falar sobre Pérgamo, né? A terceira carta, Igreja de Pérgamo, você vai ver curiosidades muito interessantes, coisas muito interessantes que vai aprender, né, Alfredo? Exato, vai ser muito bom. Sobre o nosso próximo episódio. Alfredo, suas considerações finais sobre essa obra-prima, né, que nós tivemos a oportunidade de ler hoje, e depois já vou dando aquele tchau, né, para todos e nos despedindo por esse dia. Ok, então para todos que têm nos assistido, meu irmão, minha irmã, a palavra de Cristo para nós, não temas. Talvez podemos sofrer... as tribulações da vida, perseguições, as coisas que acontecem, mas são passageiras. Um dia, nós somos fiéis até o fim, nós receberemos, como Policarpo, a coroa da vida. E estaremos com Cristo para todo sempre. É isso aí, então. Então, nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast sobre a Igreja de Pérgamo. Bom estar com você mais uma vez. Não deixe de compartilhar, né, o nosso programa e dar aquele joinha e fazer o seu comentário. Grande abraço. Bye, bye. Tchau, tchau.